Então, olá, internautas de todo o Brasil. Nós vamos começar agora uma aula sobre as origens psicossociais da incerteza no pandemônio viral. Essa aula é uma aula de encerramento do curso livre que a gente deu durante a pandemia sobre a construção do número pela criança. Não tem nada a ver essa aula com cognição numérica, mas eu acho que ela é interessante porque ela tem a ver com a pandemia, né? Então, antes de começar, eu tenho que fazer um disclaimer, né? O meu interesse por esse assunto vem, né, entre outras coisas, pelo fato de que eu dei esse curso ao longo do primeiro semestre de 2020 e também porque eu recebi alguns convites para falar sobre esse assunto. No dia 24 de julho, às 6h15 da tarde, vai ter um evento chamado Brain XP, que é organizado pela turma do Brain, que eu vou falar sobre o cérebro e a incerteza quanto ao futuro. E também o professor Leandro Malloy está organizando um congresso permanente de neuropsicologia chamado Psico Asterisco Ponto Asterisco, e me convidou para falar, então também vou falar, que não é essa mesma apresentação, né? São coisas que eu estou desenvolvendo, mas que isso aqui vai servir como base. Então, a aula vai ser dividida em três partes, tá? E aí a gente vai fazer um intervalo entre cada uma delas. Nós vamos ver primeiro o pandemônio viral, a incerteza, as ameaças, né, e o processo decisório, o contexto social, os conflitos de interesse, a liderança, a comunicação científica, estresse e coping e a resposta cerebral à incerteza. Tá? Bom, essa figura é tirada de um livro antigo de psicologia cognitiva do Lindsay e Norman e explica o modelo do modelo do pandemônio de Selfridge da percepção visual, e a gente vive, né, um verdadeiro pandemônio, né? E o coronavírus, né? As informações nos chegam enviesadas de tudo quanto é maneira, tudo quanto é tipo de interesse escuso, político, econômico e tal, pela mídia. Os políticos ficam mais doidos ainda e cada vez mais doidos para nos roubar, né? E nós ficamos sofrendo essa história toda, né? As respostas institucionais aqui no Brasil têm sido muito deficientes, né? Nós estamos com a nossa universidade parada já há 4 meses, então realmente parece que o pandemônio tomou conta, né? O choque foi grande e em 4 meses as pessoas ainda não conseguiram se recuperar, se articular e criar, né, uma nova rotina de trabalho, de vida, um novo normal. Tá? E isso é compreensível que seja assim. Em 1919, um camarada escreveu um artigo na revista Science, que eu não consegui localizar a cópia online, sobre a experiência, né, de saúde na ocasião da epidemia da gripe espanhola de 1917 a 1920, por aí, né? Então, as generalizações é de que as pessoas têm dificuldade para avaliar o risco, né? Esse negócio de isolamento é uma coisa muito complicada para as pessoas manterem. Nós somos animais sociais, precisamos do contato com as outras pessoas. Eu acho que a vantagem que a gente leva hoje em dia é que a gente tem os contatos virtuais através do internet, né? E as pessoas, então, frequentemente fazem coisas, fazem besteiras, né? Que colocam em risco a sua vida e a vida dos outros. Né? A ideia para essa aula veio de um artigo que eu li a semana passada e que eu achei genial. Tá? É um monte de autores lá da Universidade da Califórnia que se reuniu
E eles procuraram fazer um ensaio, né? Procurando fazer uma reflexão sobre como as ciências sociais e comportamentais podem contribuir para lidar, né, com esse pandemônio que a pandemia causou. E eles, então, identificam 6 dimensões, né? E a gente vai discutir cada uma delas. Então, a primeira delas é a dimensão de percepção de risco, de ameaça, né? A liderança, os conflitos individuais e coletivos, a comunicação científica, né? O contexto social e os mecanismos de estresse e coping envolvidos. Tá? Então, a primeira coisa com a incerteza, né? A incerteza né, assim, na vida só tem uma certeza, né? E o resto tudo é incerteza. Tá? O nosso cérebro, de uma maneira geral, o nosso cérebro, de um modo geral, né, ele pode ser descrito como uma máquina, né, para lidar com a incerteza. Então, um modelo que está sendo cada vez mais usado nas ciências cognitivas é o modelo de inferência bayesiana, né, usando o teorema de Bayes para modelar a maneira como o cérebro, né, reúne informações, né, a partir da probabilidade da ocorrência, da frequência de ocorrência prévia de determinados eventos, na tentativa de prever o que vai acontecer no futuro. Tá? Isso funciona? Funciona, dentro de limites. Né? Funciona tanto, né, que a nossa espécie humana não se extinguiu, nós continuamos aí. Então, a gente tem, né, uma capacidade que a gente pode dizer assim, de uma certa maneira, é admirável, né? No sentido de que a gente consegue lidar com essas incertezas, com problemas novos, né? No caso da pandemia pela Covid-19, é uma situação nova, mas ela não é tão nova assim, né? Porque a gente tem todo um histórico prévio, né? A gripe espanhola, mais recentemente, a peste bubônica, outras epidemias em menor escala, como o vírus Ebola e assim por diante. Né? Mas, de qualquer maneira, o futuro ele é imprevisível, né? E essa imprevisibilidade vem da própria estrutura epistemológica, né? Das limites, né, do conhecimento indutivo. Né? A ciência é um empreendimento indutivo, a gente faz observações e procura, a partir dessas observações, induzir regras gerais e procurar fazer previsões. Né? O ideal da ciência é modelos explicativos e modelos preditivos. Às vezes funciona mais, às vezes funciona menos. Né? O pessoal debocha, por exemplo, com os economistas que fazem os modelos bonitinhos e, na prática, nunca funciona. Tá? Uma maneira de entender isso é, do ponto de vista evolucionário, que a espécie humana não tem nenhum predador natural, não tem nenhum competidor, só existe um Homo sapiens, que é o Sapiens sapiens, o neandertalensis se extinguiu. Então, as pressões de seleção na espécie humana são internas, né? Basicamente, pressões seletivas sociais, né? Por cooperar e competir, cooperação intragrupo e cooperação intergrupos. E a gente, provavelmente, ao longo, né, da evolução da espécie, evoluiu uma série de módulos, né, de chamados sistemas nucleares de conhecimento, que nos permitem lidar com uma série de situações, como, por exemplo, as noções de causalidade, de espaço, de tempo, de número, né? De vida e também algumas coisas relacionadas, né, ao domínio social, como conhecimento intrapessoal, interpessoal, né, a teoria da mente, esse tipo de coisa. Só que isso acaba funcionando, né, de maneira adaptativa para situações que são recorrentes na vida. Mas tem esses problemas que são, né,
inusitados, problemas novos com os quais a gente se defronta e muitas vezes não tem uma solução previamente adquirida. Se acredita, né, que é por essa razão que evoluiu o fator G da inteligência, as funções executivas, memória de trabalho, que são domínios do funcionamento cognitivo menos modularizados, menos específicos e que permite que a gente lide, né, com essas imponderabilidades. Mas o negócio funciona dentro de determinados limites, a gente tem que entender isso, né? Tem que ter humildade de saber que isso é assim, né? Muito provavelmente a principal pressão de seleção para o desenvolvimento do fator G foram as demandas, né, os desafios colocados pela convivência social, que são onde realmente acontecem as coisas imprevisíveis e interações de primeira, de segunda, de terceira, de enésima ordem que constituem problemas bem complicadinhos do ponto de vista cognitivo. Essa frase aí do Gordon Gekko, né, a principal commodity, né, o principal ativo financeiro é a informação. O problema é que informação agora, aparentemente, é o que a gente mais precisa e o que a gente menos consegue ter, né? Porque essa informação que nos chega, né, ela vem muitas vezes sob a forma de fake news e é enviesada, né, por reações emocionais e interesses político-econômicos os mais diversos. Uma das coisas que eu acho fascinante nessa situação aí atual que a gente está vivendo é que, aparentemente, a gente chegou no limite, né, do conhecimento científico. A gente não sabe realmente o que funciona, o que não funciona, então tem especialista de tudo quanto é tipo dizendo que a quarentena horizontal é o melhor, outros quarentena vertical. Tem gente que diz que a quarentena horizontal vai dar o efeito contrário, porque vai fazer com que as pessoas diminuam a imunidade, assim por diante. Uma outra discussão aí no mundo inteiro é usa ou não usa a cloroquina para tratar quando a pessoa está com sintomas ainda leves iniciais, ela deve fazer o tratamento com a cloroquina ou não, e assim por diante. Então, acho que isso é interessante, porque coloca assim, um limite, né, do conhecimento, né? A gente se acha os tais, né? A ciência fez com que a gente tivesse um autoconceito bastante elevado, mas vem um desafio desse, a coisa fica, a gente chega no limite. Tá? Bom, então, o primeiro ponto que a gente vai ver é sobre a percepção de ameaça, né? Como as emoções e a percepção de risco, né? Influenciam o processo de tomada de decisão, a questão da desigualdade social, do preconceito, da discriminação, como isso afeta, né, as pessoas de diversas maneiras, e a noção de pânico, né, como evitar isso, como promover a cooperação. Então, psicologia social, ciências sociais, psicologia cognitiva já aprenderam uma série de coisas sobre isso, né? Então, essas representações aí antigas, né, Peter Bruegel, né, da peste na Idade Média, né, elas estão sempre presentes, né, no nosso imaginário e a gente percebe ameaças, né, reais, imaginárias, ou tem gente que não consegue, nega, né, negligencia o risco potencial e assim por diante. Tá? Então, a percepção de risco, né, é um fator importante para que sejam induzidas mudanças comportamentais. Então, durante a pandemia, as pessoas têm que fazer uma série de coisas, né, que elas não estavam acostumadas a fazer, né? Por exemplo, ficar em casa,
tá? Sem sair para a rua. Isso tem implicações sociais, emocionais, econômicas, né? Usar máscara, isso dependendo, né, da percepção que a pessoa tem e, vamos dizer assim, da interpretação cognitiva que ela dá, ela pode ter reações distintas, né? Então, se a pessoa tem uma autoeficácia alta, né, para lidar com a situação, ela pode adotar uma atitude, um estilo de coping mais instrumental e realmente entender que determinadas coisas precisam ser feitas, que determinados preços precisam ser pagos, né? E que tem que inventar soluções novas, por exemplo, dar aulas online, né? E tocar o barco, né? Quer dizer, procurar estabelecer uma nova rotina, um novo normal. Ou então, numa situação em que o indivíduo se sente desamparado, que ele não sabe lidar com a situação, ele pode, né, induzir reações defensivas, negar a existência do problema, colocar a culpa do problema em outras pessoas, politizar o problema e assim por diante. Então, o medo ele pode ter consequências, né, que induzem alguma mudança comportamental, a comportamentos, vamos dizer assim, economicamente racionais, ou pode exatamente o contrário, né? Muitas vezes até protestos contra, como aconteceu aqui no Brasil na época do Oswaldo Cruz, na guerra da vacina, e como está acontecendo hoje em dia, que as pessoas vão para a rua fazer manifestações, à esquerda e à direita, né, sem usar máscara. Então, assim, você pode ter dúvida, né, se quarentena funciona ou não funciona. Agora, ficar se expondo, né, desnecessariamente ou propositalmente é um comportamento que não tem uma racionalidade econômica, né? Uma outra questão que acontece é o chamado, isso foi estudado na psicologia cognitiva, né, o viés do otimismo, né? O viés do otimismo é a ideia de que as coisas ruins só acontecem para as outras pessoas, né, que a gente tem o corpo fechado. Isso é extremamente comum na adolescência, né? Os adolescentes acham que eles são invulneráveis, que eles não são suscetíveis a doenças, né? Esse viés otimista, de um modo geral, ele tem um papel importante na nossa psicologia, né? As pessoas que são mais otimistas são mais felizes, elas conseguem lidar melhor com os reveses da vida, com as doenças, né? E assim por diante. Mas isso leva a uma hipoestimação, né? Uma subestimação do risco envolvido e pode ter consequências. O que acontece, né, como a psicologia cognitiva vem demonstrando isso há mais de 50 anos, né, que os seres humanos não são tomadores racionais de decisão, né? Na década de 50, se desenvolveu um modelo, né, que é chamado Homo economicus, né, um modelo de racionalidade econômica, que prevê, né, que em diversas situações as pessoas vão tomar decisões que vão maximizar o que os economistas chamam de a sua função de utilidade, ou seja, o seu valor subjetivo. As pessoas, quando elas estão numa situação de tomada de decisão, a pessoa faz um juízo, ela tem alternativas que ela precisa escolher, cada uma dessas alternativas associada com determinadas consequências. Essas consequências podem ter uma função de utilidade maior ou menor, tá? O problema é que essa função de utilidade na espécie humana ela é subjetiva, né? Cada um avalia, ela não é medida numa unidade monetária sob a forma de um acúmulo de capital. Então, tem estudos, né, famosos do Kahneman e Tversky mostrando que se a pessoa está numa situação em que ela
é oferecido um ganho, né? Que ela tem um ganho maior no longo prazo, um ganho menor no curto prazo, um grande número de pessoas tende a escolher um ganho menor no curto prazo, apesar de essa não ser a alternativa economicamente racional. Então, existe esse problema, né, do valor de utilidade, né, que é subjetivamente estabelecido, e outro problema são os vieses, né, principalmente os vieses emocionais, que aparentemente na espécie humana, o nosso processo decisório se baseia em heurísticas, ou seja, ele se baseia em mecanismos, estratégias evolutivamente estáveis que foram selecionadas no ambiente ancestral, que funcionavam naquele ambiente. Os indivíduos que tomavam decisões com base nessas heurísticas sobreviviam e se reproduziam mais. Tá? Então, uma dessas heurísticas é aversão, né, à postergação da recompensa. Você imagina num ambiente ancestral no qual não havia geladeira, não havia abundância de recursos alimentares, então, ou a pessoa consumia o bem imediatamente, porque essa opção de deixar para consumir depois não existe. Então, esse é um viés importante que nós temos, né, no nosso processo decisório. Por que essas heurísticas elas são uma coisa importante? É porque a gente não pode tomar decisões realmente assim, a decisão não é racional. Mas se a gente fosse tomar decisão puramente com base em racional, a gente não tomaria decisão nenhuma, porque as circunstâncias da vida, né, exigem que muitas vezes essas decisões sejam tomadas rapidamente, né, com o intuito de que elas sejam adaptativas. A maioria das decisões, a dificuldade no processo de tomada de decisão é porque a gente não tem todas as informações que a gente precisa. Essas decisões são tomadas com um grau bastante grande de incerteza. Tá? Se a gente fosse pensar, buscar informação, ponderar, considerar todas as variáveis envolvidas, a gente ia ficar sentado pensando, né, que nem o pensador de Rodin, não ia tomar decisão nenhuma e acabar, não ia viver, né? Então, agora, esse fim de semana, por exemplo, a gente está sabendo que aqui em Belo Horizonte, Porto Alegre também, né, o Conselho Municipal de Saúde indicou lockdown, que é uma decisão bastante difícil. Então, você imagina o prefeito, né, que está tendo que tomar essa decisão, situação complicada na qual o indivíduo se encontra. Então, tem essa questão, né, do valor subjetivo, mas tem também o enviesamento, né, das heurísticas que são usadas no processo decisório em função de estratégias evolutivamente estáveis, né, e da valência emocional. Então, dependendo, né, da maneira como a gente percebe um evento como sendo emocionalmente positivo ou negativo, a gente vai focar em informação congruente com o estado emocional, né? Então, ou mais positivo ou negativo, ou otimista ou pessimista, e isso vai enviesar nossa avaliação, né, o juízo que a gente vai fazer sobre o risco, levando então, né, a possibilidade de uma subestimação do risco, né, ou uma superestimação do risco, né, que realmente pode ter consequências negativas. Esse aqui é um estudo clássico, né, que eu acho ele ficou muito divertido agora, porque é chamado problema da doença asiática. Né? O problema da doença asiática ele foi estudado pelo Kahneman e pelo Tversky na década de 70, né? Então eles colocavam um problema, né,
Você vê que assim, essa questão da pandemia não é uma coisa tão inusitada assim, né? Então, o problema é dizer assim, que os Estados Unidos estavam se preparando para enfrentar uma nova epidemia de uma doença asiática que ia morrer muita gente, então estavam fazendo os preparativos e tinha que ser tomada uma decisão. E essas decisões, então, envolviam cursos diferentes de tratamento. Tá? E eles apresentavam o problema com as mesmas probabilidades numéricas, só que faziam um enquadramento, né, um framing diferente do problema. Né? Então, em algumas situações apresentava assim: se a gente fizer isso, vai salvar tantas vidas. Né? Ou se a gente fizer isso, vai perder tantas vidas. E eles observaram que quando era formulado o problema sob a forma de vidas salvas, as pessoas tinham uma aversão ao risco, elas preferiam a opção que era menos arriscada. E quando as pessoas, quando o problema era enquadrado sob a forma de perdas, mortes, né, as pessoas se tornavam menos aversas, né, mais dispostas a correr o risco. Né? Então, isso aqui de um estudo mais recente, né, mostrando que a escolha, né, da opção mais arriscada diminui quando se fala em salvar vidas e aumenta quando se fala em mortes. E o Kahneman e Tversky modelaram isso através de uma função sigmoide que funciona numa série de outras decisões econômicas que as pessoas estão tendo. Quer dizer, quando a pessoa tem menos capital, ela se torna... Então, isso aqui seria a aversão ao risco e a aceitação do risco. Né? Essa linha reta aqui seria a linha de isoprobabilidade. Quando as pessoas estão trabalhando no balanço negativo, que elas estão perdendo dinheiro, que elas têm pouco dinheiro, elas aceitam mais o risco. Porque assim, já que eu estou mal mesmo, né, se eu me arriscar um pouquinho, quer dizer, eu posso ficar pior, mas eventualmente eu posso ganhar alguma coisa. Quando as pessoas estão trabalhando, quando elas têm mais capital, elas estão trabalhando com um saldo, balanço positivo, elas se tornam mais aversas ao risco. Tá? Então, esse é o estudo clássico, né, do Kahneman e Tversky, mostrando como, às vezes, a mensagem que é dada pode impactar na maneira como as pessoas reagem. Tá? Então, esse é um outro problema que existe, esse enquadramento negativo, ele captura a atenção da pessoa, né? E aí isso leva a uma atitude pessimista, né? Diminuição da autoeficácia e uma diminuição vamos dizer assim, da disponibilidade ou da possibilidade de adotar comportamentos novos. Isso é mais complicado ainda, porque o nível de habilidade matemática na população é muito baixo. Então, as pessoas têm muita dificuldade para lidar com probabilidades. Existem estudos muito bonitos, principalmente do Gerd Gigerenzer, mostrando que nem médicos conseguem lidar muito bem com o risco de probabilidade, por exemplo, de efeitos colaterais ou de morbidade ou de mortalidade com doenças, né? E às vezes as pessoas tomam decisões, né? Superestimando ou subestimando o risco, decisões que não são, vamos dizer assim, economicamente racionais. Bom, problema, né, que surge essa questão, né, de reunir esforços das pessoas cooperarem, né, para tentar resolver o problema, o que nem sempre é fácil, exige liderança, exige uma certa dose de altruísmo, exige uma capacidade de entender
que o jogo não é um jogo de soma zero, que é um jogo de soma não zero, né? Que está todo mundo no mesmo barco, que se as pessoas se ajudarem, elas vão ter um resultado melhor do que se ficar cada uma por si. E um exemplo disso, né, esse comportamento de ir no supermercado, comprar tudo que tem, esvaziar prateleiras, né, e assim por diante. Então, o medo ele pode eliciar tanto prejuízo, discriminação, quanto caridade e cooperação. Né? Então, as respostas podem envolver egocentrismo, etnocentrismo, intolerância, atitudes punitivas, mas podem também, né, envolver altruístas, abnegadas, né, ajuda mútua, caridade. A gente tem os dois, né, tem potencial para um, para outro. Acho que se não tivesse preponderado esse lado do bem, a gente não ia estar aqui contando essa história, né? A gente ia ter sucumbido aí como espécie no meio desse caminho. Então, provavelmente o balanço, né, o peso maior está desse lado aqui do que desse lado aqui. Mas a possibilidade existe sempre, né, de acontecer os dois. Então, algumas pessoas agem, né, de modo egoísta, e isso é muito explorado no cinema, né, em Hollywood, em filmes de catástrofe, que algumas pessoas realmente se aproveitam, né, não têm consideração com os outros ou tentam lucrar e assim por diante. As pessoas mais vulneráveis, né, são as que sofrem mais, principalmente os mais pobres, os doentes, os idosos, né? Mas a cooperação, comportamento ordeiro, governado por normas, né, são mais comuns, né? E às vezes as pessoas têm a possibilidade de exibir, né, uma dose notável de altruísmo, de sacrificar. Aparecem vários exemplos. O principal são os profissionais de saúde, né, que estão ali na linha de frente, né, fazendo plantão, atendendo as pessoas, e que são um dos grupos mais vulneráveis, né, para pegar essas doenças, e que, no entanto, continuam ali, né? Eu não achei um meme que tem, né, que fala assim, se o médico, né, pode atender as pessoas, né, por que um sujeito que está preso tem que ter o direito de liberdade, né? Quer dizer, o médico, a enfermeira, eles estão presos no juramento que eles fizeram, né, no compromisso que eles têm com atender a saúde da população, né? Um dos aspectos mais importantes, né, para tentar resolver ou favorecer a cooperação é um sentimento, né, de identidade compartilhada. Então, o que esses autores aí colocam é que o pânico não descreve nem explica, né, o que as pessoas fazem no desastre. A maioria das vezes não é o comportamento de, né, estouro da boiada que se vê, sim um comportamento mais organizado, cooperativo, de tentar resolver os problemas baseado nessa sensação, né, de identidade, de que está todo mundo no mesmo barco, né, e que as consequências vão ser igualmente, pode ser melhor, pior para um, risco maior para um, mas está todo mundo potencialmente afetado pela história. E depois nós vamos ver como a questão da liderança é uma coisa importante, né? Que a gente precisa, nessas horas que a gente precisa de liderança, e quando a gente não tem essas lideranças coesivas, a coisa fica muito complicada. Quando os nossos supostos líderes, né, são muito divisivos, a coisa pode complicar bastante, ou pelo menos, né, não contribui muito, né? Então, eles dão lá algumas recomendações de como evitar o pânico e promover a cooperação. Então, falar sempre em termos coletivos, né? Falar em nós, né? E no bem comum, né?
essa visão, né, de que as outras pessoas são competidoras, ela prejudica, né, esse sentimento de identidade, né? O discurso do pânico cria pânico, né? E é o que a gente vê, aparentemente, eu não vejo televisão, né? Não, mas do que eu ouço falar é que a TV está, né, principalmente aqui no Brasil, muito imbuída em criar pânico. E o pânico não promove a cooperação, né? O pânico promove o individualismo e a competitividade. Essa figura, achei bem interessante, acho que foi feita na Espanha, né? Eles pegaram a foto de 800 médicos profissionais de saúde que morreram durante a pandemia e fizeram essa montagem. Vamos retomar nossa aula sobre as origens psicossociais da incerteza no pandemônio viral. A gente está indo agora para a segunda parte, que nós vamos examinar as questões relacionadas com o contexto social, com o conflito de interesses e com a liderança. Então, na primeira parte, a gente viu a incerteza relacionada ao pandemônio e a reação das pessoas ao medo, né, a percepção de risco. Agora vamos ver os aspectos mais sociais do problema. Tá? Então, o importante na pandemia é a gente criar uma nova normalidade, né? Esse termo acabou se banalizando, né? Então, muda a nossa vida de diversas maneiras. Uma das coisas mais bonitinhas que eu acho é as máscaras, né, penduradas no varal para secar. A gente tem que aprender um monte de coisa da aula online, home office, né? Homeschooling, né? Quer dizer, uma série de coisas e compliance, né? Aderência às recomendações de saúde que são fornecidas. Né? De um modo geral, as pessoas tendem, né, a se conformar às normas. Né? Isso o conformismo é mais comum, né, do que o não conformismo. Isso é explicado, né, pelo fato de que a nossa espécie é social, né? Então a gente tem um sistema filiativo, a gente tem necessidade de formar vínculo com as outras pessoas, ser aprovado pelas outras pessoas, e também a gente precisa aprender com as outras pessoas, tem que cooperar, né? Conviver bem com as outras pessoas para aprender. O problema é que as pessoas nem sempre têm uma percepção adequada, né, do que sejam as normas, e diferentes culturas, né, têm normas distintas ou, vamos dizer assim, implementam essas normas em graus distintos. E, atualmente, uma coisa que não existia na gripe espanhola, que existe hoje em dia, são as redes sociais, né, que pode funcionar tanto para mal quanto para bem, promovendo, né, os comportamentos relacionados à saúde, os comportamentos não saudáveis, né? Informação é o que a gente mais precisa, é o que a gente menos tem, né? E as normas funcionam para modelos intragrupos, né? E uma estratégia de saúde pública é recrutar indivíduos, né, que tenham uma boa reputação, que sejam bem conectados, né? E isso os Estados Unidos fizeram de uma maneira admirável, né, durante a Segunda Guerra Mundial, atores de Hollywood, músicos famosos, né, fazendo campanhas como parte do esforço de guerra, né? Filmes. Uma estratégia também que as autoridades têm usado para lidar com esses problemas, de induzir as pessoas a fazer as coisas que são necessárias, é uma técnica desenvolvida na área de propaganda, né, que é chamado de nudging. Né? Essa figura aí lá de Singapura
Parece essas moças simpáticas, né, induzindo as pessoas a não sentarem nos lugares do metrô, né, que são destinados para as pessoas com deficiência, para idosos, gestantes, né? Então, transforma esses locais, né, esses assentos, em uma coisa bem atrativa, chamativa, dando uma conotação positiva, né, para o ato de fazer o bem, de se comportar bem, né, induzindo os bons comportamentos. Então, nudging é essa técnica, uma manipulação cognitiva que é muito usada na publicidade, no marketing, né, que modifica a arquitetura das escolhas, né, de modo que favoreça o processamento automático, né, em favor dos comportamentos positivos, dos comportamentos do bem. Às vezes essa coisa funciona para o mal, né? E esse exemplo aqui eu achei genial, né, porque uma das maiores tentações é o Kindle na Amazon.com, né? Esse botãozinho aqui, comprar agora com um clique, né? Você tem que ter muito cuidado com ele, né? Não olhar para ele e tal. Então, esse é o nudge do mal, né? Que induz as pessoas a fazer compras refletidas, né? Assim por diante. Tá? A desigualdade social, né? É um problema aqui no Brasil. Não faz tempo que eu não ouço, não tenho visto as estatísticas, né? Mas se fala que 50% da população, um mês ou dois atrás, estava fazendo quarentena, né? Mas um grande contingente, se não for a maioria da população, não consegue fazer quarentena, né? É impossível, né? A pessoa que vive como diarista, né? Que ela tem que trabalhar, senão ela vai sobreviver do quê, né? E considerando aí o ambiente geográfico em que as pessoas vivem, como por exemplo as favelas, né? Você falar em isolamento social ou isolamento vertical nessas circunstâncias é praticamente impossível, né? Existem influências culturais também na psicologia social, uma distinção que é bastante comum, que foi introduzida por um cara chamado Richard Nisbett, que é culturas que têm uma orientação mais grupal e culturas que têm uma orientação mais individualista, né? E que essas diferenças culturais poderiam explicar, né, diferenças principalmente entre os países ocidentais e os países lá do Extremo Oriente. O Extremo Oriente, então, com uma orientação mais para o grupo, de conformidade, de preservar a reputação do indivíduo, né, as normas, o respeito aos mais velhos, o culto dos antepassados, né, esse tipo de coisa. E isso tudo favorece uma resposta mais cooperativa da população face a uma catástrofe, né? E no Ocidente, desde a época do Iluminismo, essa ideia, né, do individualismo só vem se exacerbando, até que hoje em dia a gente chegou no ponto, não sei se pode ser mais do que já é, no auge disso, né, que esse individualismo está beirando o narcisismo, né, que quando as pessoas, quer dizer, o valor máximo, a função de utilidade máxima da espécie humana atualmente parece ser a expressão da subjetividade, né, quer dizer, então, em nome disso, todos os outros valores precisam ser sacrificados. Obviamente, isso não favorece muito respostas coordenadas, né? Uma situação de catástrofe como essa, né? Uma outra diferença cultural importante, né, entre culturas mais rígidas, né, e culturas mais frouxas, né? Aí vem essa questão, né, essa ideia, né, de que não existe pecado ao sul do Equador, né, a diferença de como as leis são implementadas, né, em países do Extremo Oriente ou do Norte, do Hemisfério do Norte,
e como as leis são implementadas no Brasil, né, o famoso jeitinho brasileiro, né, coisas que funcionam assim em determinados aspectos, mas, né, em outros aspectos levam, né, uma tolerância da sociedade com comportamentos socialmente aberrantes, com a corrupção, né, uma mentalidade de que não existe accountability, que as pessoas não cobram atitudes umas das outras, e mesmo até uma certa assim, idealização desse tipo de cultura, né, de comportamento. Né? O que a gente viu aí no mundo inteiro, não só no Brasil, foi uma polarização política desse problema, né? Então, questões, né, como, por exemplo, quarentena vertical, quarentena horizontal, uso ou não uso de cloroquina foram politizadas, né, de uma maneira absurda, a tal ponto que fica difícil você ler alguma coisa. Nós tivemos coisas horríveis que aconteceram, né, como, por exemplo, aquele artigo que foi publicado na revista Lancet, né, e que era uma fraude, o troço, depois se viu, né, uma fraude contra a cloroquina, sugerindo, né, que existem interesses econômicos poderosos, né, que se opõem ao uso de um medicamento barato, um medicamento que não tem registro, né, que não tem propriedade comercial, né, e aí a gente fica mais desorientado ainda do que já se ficaria se não houvesse essas circunstâncias, né. Esse meme aí eu achei genial, né, quer dizer, o médico fica aí entre Sílice e Caríbdes, né? E que tipo de informação vai passar para o paciente, né? Quer dizer, se tudo virou uma questão de interesses políticos ou econômicos escusos que a gente não sabe muito bem quais são. Assim, tem um aspecto positivo nisso, né? Da gente entender os limites que a própria ciência tem, os interesses econômicos que estão por trás de determinadas recomendações que são feitas, né? Vamos dizer assim, a própria... Tá? Bom, e aí vem a questão da liderança, né? Que é um problema, né, muito grande no mundo atual, né? Na verdade, a gente não tem uma liderança adequada, né, por vários motivos, né? Um dos principais é a falta de credibilidade, né? O que leva as pessoas a não terem confiança nos líderes e no mundo inteiro, né? Então, assim, os líderes se dividiram entre duas atitudes, né? Uma atitude de levar a sério o problema, né? De reconhecer, como, por exemplo, Angela Merkel e Benjamin Netanyahu fizeram, né? De que realmente o problema é sério, que precisa unir a população no sentido de resolver a situação, mas mesmo assim esses líderes, né, eles não têm credibilidade, porque em outras situações eles não se comportaram, né, da maneira como deveriam ter se comportado. Então, a credibilidade deles foi baixando, né? Por outro lado, a gente vê líderes, né, como os supostos líderes, né, como o Trump, o Bolsonaro, que têm comportamentos divisivos, né, que tem muito pouca capacidade de reunir a população, congregar em torno de um objetivo comum, né, e ficam bagatelizando o problema, né, dizendo que é uma gripezinha e tal, como o próprio Lula fez na época daquela gripe asiática, gripe suína, sei lá, que houve, né? No Brasil tem um precedente disso, né? No início do século XX, né? Que é a campanha lá do Oswaldo Cruz contra
a febre amarela, né, a vacinação obrigatória para a febre amarela no Rio de Janeiro, que causou um pandemônio, quase que uma guerra civil, né, com uma série de conflitos, né? Por trás disso, então, está a falta de confiança das pessoas nas lideranças e acho que o problema é assim, primeiro que a liderança não tem credibilidade, né? E segundo é que as pessoas não se sentem identificadas com o líder, que o líder fica uma coisa fora, assim, como se ele vivesse num outro mundo e as consequências não vão valer para ele, né? E eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem atualmente, né? Principalmente se a gente comparar com lideranças que houve no passado, né? Como, por exemplo, o Churchill, né? O Churchill não era nem um santo, né? Ele era famoso como warmonger, né? Ele tomou uma série de decisões desastradas na vida política dele, tinha até se afastado da política, ele era um indivíduo extremamente belicoso, né? Houve alguns episódios muito controvertidos na carreira política dele, como, por exemplo, uma greve dos mineiros lá na Inglaterra, que ele enfrentou a ferro e fogo, inclusive acabou gente morrendo, né? Teve um outro episódio que foi um desastre, que foi uma invasão na Primeira Guerra Mundial, que ele planejou e ordenou a famosa Batalha de Galípoli, na Turquia, em que os ingleses levaram uma surra dos turcos, uma mortandade generalizada, e ele ficou em baixa por vários anos, né? Mas no momento em que o país e o mundo precisaram, ele soube congregar as pessoas em torno de um objetivo, né? E isso a gente não, infelizmente, não está vendo e parece que não vamos ver tão cedo. Aqui eu me dei o trabalho de traduzir um trecho, né, desse artigo do Van Baffel, que eu acho bem interessante, bem oportuno, né? Então, os líderes podem promover a confiança que leva à cooperação. Aí eu não consigo ler a palavra. Uma prioridade para os líderes é criar um senso de identidade social compartilhada de seus seguidores. As pessoas tendem a preferir líderes que cultivam a sensação de que estamos juntos nisso. Esse tipo de liderança fornece às pessoas um senso de autoeficácia coletiva e esperança. Mais importante, porém, fornece uma plataforma psicológica para os membros do grupo coordenarem esforços para combater estressores. Sem liderança, existe o risco de que as pessoas evitem atos de cidadania e adotem uma filosofia de todos por si mesmos. Líderes que são vistos como prototípicos do grupo, um de nós, e agindo pelo interesse do grupo como um todo, trabalhando para nós e não para si ou para outro grupo, tendem a ganhar maior influência. Ações e atitudes que dissociam o líder dos seguidores ou que sugerem que o líder não está preparado para compartilhar a sobrecarga com seguidores podem ser corrosivas para a capacidade de mudar o comportamento dos seguidores. Por exemplo, líderes que ameaçam as pessoas com sanções como forma de impedir comportamentos indesejados podem fazer com que as pessoas se sintam desconfiadas e, paradoxalmente, reduzam sua disposição de fazer o que lhes é dito. Líderes e autoridades que tratam as pessoas com respeito, que comunicam, que confiam nas pessoas para fazer o que lhes é dito, tendem a ter mais sucesso em obter a cooperação. Tá? E com raríssimas exceções, né? Não é muito isso que a gente tem visto, né? Aqui no Brasil, né, as autoridades têm prendido as pessoas, né? Têm prendido camelôs, mandado fechar à força estabelecimentos comerciais. Por outro lado, o próprio presidente da República se mete em manifestações de rua sem usar máscara, né? Aí faz uma palhaçada quando vai fazer discurso, fica falando de máscara num ambiente fechado, né? As pessoas vão fazer protestos contra o governo, esse tipo de coisa. Então houve promoção de uma mentalidade, né, do nós contra eles, né? Essa pandemia, não sei se o mundo está
especialmente vulnerável, né, por essa polarização política que tem acontecido já nos últimos anos, mas essa tem sido uma realidade quando você vê a descrição que os autores fazem ali da liderança que a gente precisaria, está muito longe, né, da liderança que a gente tem. Nos países do Oriente, a notícia que a gente tem é que Singapura, Japão, em áreas superpopulosas, né, elas estão conseguindo lidar muito bem, né, em função, talvez, né, das diferenças culturais. No Ocidente, Israel e Suécia, né, adotaram políticas no sentido assim, confiar nas pessoas, né, acreditar que as pessoas vão fazer o que é certo, né, sem precisar adotar nenhuma medida mais arbitrária. Então, a ideia, né, é como é que você vai fazer para elevar, né, essas relações intergrupais sem entrar em competição, né? Do ponto de vista da evolução social, né, a dinâmica humana social, né, é de que assim você coopera com as pessoas que são, né, do seu próprio grupo, né, da sua família, do seu círculo de parentes, né, e vai competir com outros grupos, né? Então, se existe esse mecanismo, né, da seleção social, basicamente ele consiste nisso, né, de os grupos que conseguem cooperar mais entre si ganham, né, da cooperação com outros grupos. E aqui nós estamos vivendo uma situação que é completamente diferente, né, porque é uma coisa que tem essa característica global, né? Então, há uma necessidade de cooperação entre grupos em várias instâncias, né? E existe, né, também uma questão política que está colocada aí, essa chamada questão da governança global, que é um divisor de águas, né, entre a esquerda e a direita. Então, essa situação realmente seria uma situação, eu simplificaria, uma situação na qual uma governança global, uma estratégia coordenada de enfrentamento seria necessária, mas, ao mesmo tempo, as instituições, né, que seriam encarregadas de fazer isso, como a Organização Mundial da Saúde, estão completamente desacreditadas, né? Elas se perderam totalmente nessa história, né? E não tem credibilidade para fazer isso. Tá? Bom, então, o próximo assunto são os interesses individuais e coletivos, né? Esses conflitos que surgem. Essa figura eu tirei de um artigo na revista Scientific American e ela estava em 2 páginas diferentes. Eu tive que fazer uma gambiarra, recortar para juntar, mas eu acho genial essa figura, né? Esse é o famoso mutirão, né? Vamos fazer um mutirão para fazer uma laje no meu barraco e depois nós vamos fazer um churrasquinho na laje. Tá? Isso é o verdadeiro mutirão que esse pessoal está fazendo, que representa, né, o que a espécie humana tem de melhor, né, do ponto de vista dos bons anjos da nossa natureza e não dos diabinhos da nossa natureza, e que é o tipo de comportamento que a gente precisaria promover nessas circunstâncias. Né? Uma das maneiras como isso é feito é através, né, do reforçamento social consistente que promove um senso de comunidade. E isso no Brasil é um problema, tá? Bem diferente, né, do que acontece em outros países, como, por exemplo, na Europa, né? Você vai na Europa lá e está andando no metrô e tal, e se comporta mal, as pessoas ficam te olhando com uma cara que realmente assim, é de desaprovação, que você não vai fazer isso, né? Não vai fazer aquilo ali de novo, porque a gente quer ser, né? A gente quer se manter vinculado no grupo. Então, eu particularmente acho que aqui no Brasil a gente tem uma tolerância muito grande com determinados malfeitos, né? Porque às vezes são verdadeiros crimes e não existe, né, uma consistência, né, nas contingências, principalmente
diferenças de classe social que fazem com que as leis valem para algumas pessoas e não valem para outras pessoas, e isso não favorece, né, essa coesão e faz com que as pessoas tenham uma desconfiança natural e justificável das autoridades, diminui a credibilidade, né? E isso as pessoas que são mais jovens não conhecem, né? Mas esse rapaz aí é o Gerson, né? O famoso capitão da seleção brasileira em 1970. Ele depois estudou medicina aqui na UFMG, foi oftalmologista, eu acho. E logo depois da Copa do Mundo, eles lançaram uma marca nova de cigarro chamada Vila Rica, que era para competir com o Continental. Naquela época, dos cigarros sem filtro, né? Os cigarros baratos, o Continental era o mais usado, e aí fizeram esse Vila Rica para competir. E o Gerson fez essa propaganda, que é você que gosta de levar em vantagem em tudo, né? Fume Vila Rica, que é só R$7 e tal. Bom, a partir disso aí, então, surgiu essa expressão lei de Gerson, né? Que é levar vantagem em tudo, né? E que faz parte, né, do imaginário popular brasileiro, faz parte, né, do nosso conceito, né? Essa ideia de levar vantagem em tudo, desde o trânsito do dia a dia até a política, né? Então, por trás disso existe a ideia, né, de que o jogo social seja um jogo de soma zero, ou seja, que se uma pessoa ganha, né, a outra perde. Essa ideia, né, do jogo social, econômico, se ter uma soma zero ou não zero, ela é um divisor político importante também, né? Então, a perspectiva política esquerdista tende a encarar o jogo econômico como tendo uma soma zero, quer dizer, se um ganha, o outro perde. O capitalista, né, explora o trabalhador e assim por diante. Na perspectiva da direita conservadora capitalista, né, o jogo é encarado como tendo uma soma não zero, ou seja, o trabalhador precisa, né, do empresário que está correndo risco, que está gerando riqueza, né? Quer dizer, não é uma questão, você não tem um bolo fixo para repartir, mas sim, vamos dizer assim, a economia vai crescendo à medida que se produz, né? Então, para chegar nessas, né, promoção, né, do colaboração, cooperação que é necessário para enfrentar uma epidemia dessa, a necessidade, né, de desenvolver uma área de interesses sobrepostos, né? Transformar o jogo, em vez de um jogo de se eu ganho, você perde, um jogo ganha-ganha. Isso não é fácil, em alguns aspectos funciona, em outros aspectos não funciona, né? O principal exemplo, né, do jogo ganha-ganha é a máscara, né? Então, esse meme aí do Robin, né, sendo espancado pelo Batman, assim, mas por que eu vou usar máscara, né? Se eu pegar a doença, não vai me acontecer nada, eu não vou morrer, eu tenho corpo fechado. Mas tem as pessoas que são vulneráveis, né? Tem as pessoas idosas e assim por diante. Então, se você adotar determinados comportamentos, né, a probabilidade de que todo mundo ganhe é maior, né? Por outro lado, tem um jogo, né, que é um jogo de soma zero, que é a questão de fato, né, apesar, né, de recursos estarem sendo desenvolvidos, né, esses recursos são limitados e eles precisam, né? Então, uma das que o pessoal fala que dessa quarentena, que na verdade o principal objetivo é não ultrapassar a capacidade de atendimento das UTIs, né? Do número de respiradores, né? Então, aí, se você tem uma capacidade limitada, tem pessoas na Itália, houve uma situação dessas, né? Que eles não tinham mais respirador, aí tinha 2 pacientes no hospital que estavam precisando de respirador,
E tinha um senhor, né, que era um padre mais velho, e que ele, então, cedeu o respirador, né, para uma pessoa mais jovem, né? E aí, né, há, né, diferenças, né, no mundo inteiro, até no Brasil mesmo, né, de como os governos se prepararam para isso, né? E fica difícil, né, de, vamos dizer assim, agradar todo mundo, né? Hoje eu fiquei sabendo que lá no Rio Grande do Sul, um grupo de empresários, né, se reuniu, né, e levantaram lá, fizeram uma vaquinha de 11 milhões de reais, pegaram um hospital antigo lá de Porto Alegre, o Hospital Independência, que era um hospital de traumatologia, que depois tinha virado hospital escola de uma universidade que faliu, e botaram em pé esse hospital em 40 dias, compraram equipamento, tudo, e botaram a funcionar, e o negócio não é uma coisa que vai ficar só para a pandemia, é uma coisa que vai ficar para a população depois. Ao mesmo tempo, a gente tem notícia aí da roubalheira, da compra de respirador, compra respirador que não funciona, desperdício, né? E assim por diante. Então, tem esse componente, tem um componente de soma não zero, mas tem um componente de soma zero também. Bom, então, um outro aspecto que envolve essa questão da tomada de decisão moral, né, de fazer coisas. Né? Por que eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas? Por que eu vou fazer a quarentena? Por que eu vou respeitar o isolamento social, né? E assim por diante. E um dos aspectos mais importantes é assim a noção de agência. Na filosofia existe esse dilema clássico, né, que é o chamado dilema do bonde, que são apresentados para as pessoas, né, dois cenários, né? Um cenário vem vindo do bonde, né? E tem um grupo de trabalhadores que estão aqui na linha do bonde e aqui tem uma pessoa só. E essa pessoa aqui tem a opção, né, de desviar o bonde para matar um só ou para matar 6 pessoas que mostra aqui, né? Então, esse é um cenário que, vamos dizer assim, do ponto de vista utilitário, né, a opção moral mais adequada, né, é desviar o bonde e fazer com que o bonde mate uma pessoa só e não 6 pessoas. Essa é a perspectiva utilitarista, né? E essa perspectiva ela causa engulhos, né? A gente tem um gut feeling porque a gente muitas vezes, né, tem sentimentos morais que são deontológicos, né? Quer dizer, matar as pessoas não é certo, né? Então a gente entra num conflito por causa disso, que é um dilema. Tá? E o outro dilema é esse dilema do gordão, né? Então o bonde vem vindo, vai matar as pessoas, essa pessoa aqui tem a opção de empurrar, né, o gordão, jogar o gordão do viaduto e fazer com que o gordão ataque o bonde. Eu não sei se eu seria gordo o suficiente para atacar um bonde, né? Talvez fosse, né? Então, esse é outro dilema moral. E o que os estudos feitos na psicologia mostram, né, é que, apesar dos engulhos que causa, a maioria das pessoas opta, né, por essa alternativa, né, de sacrificar uma pessoa para salvar o resto. Né? E nessa aqui não. O número de pessoas que opta por jogar o gordão da ponte é muito menor, né? E a diferença, né, é de que isso aqui é concebido como sendo uma coisa agêntica, né? Um ato deliberado, né, de causar dano, né, a morte de outra pessoa, e isso causa reações viscerais, como a gente vai ver depois. Né? Bom, então, essa questão da moralidade, né, ela envolve
a reputação das pessoas, né? Então, a fofoca, né, um dos principais mecanismos de regulação social que existem, né? E ele é extremamente eficiente. E o que esse artigo me chamou a atenção é um negócio que é a diferença, né, entre o pecado de comissão e o pecado de omissão, né? Então, o pecado de comissão é você vai lá, passa o pé no outro, né? O pecado de omissão você faz de conta que não é, né? Você vê as pessoas sendo maltratadas ou vê alguma injustiça acontecendo, uma coisa errada acontecendo e você faz de conta que não lhe diz respeito, né? Então, do ponto de vista, né, da da pandemia seria uma atitude assim, não, vou continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz, não vou dar bola, isso não me diz respeito, né? Mas isso pode ser considerado não como uma decisão default, passiva, né? Como sendo o, o, o grau zero, mas sim como uma decisão ativa, né? De realmente não vou dar bola para isso, vou fazer de conta que isso não existe, não vou me envolver com essa história, seja lá o que Deus quiser. Um outro aspecto importante é a questão da prioridade, né, dada ao local e ao global. Então, a gente comentou aí sobre essa questão da governança global, que é vista cada vez com mais desconfiança, né, por vários setores de opinião, a desmoralização que aconteceu da Organização Mundial da Saúde durante essa pandemia. E aí, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de um estudo que eu li há muitos anos atrás, desse camarada aí chamado Wang, 1996. O que ele fez foi o seguinte, ele fez uma replicação daquele famoso estudo da doença asiática, né, do Kahneman e Tversky, só que ele mudou o número de indivíduos, né? Então, na doença, no estudo original de Kahneman e Tversky, era em torno de 600 pessoas, né? Ele colocou para alguns indivíduos um cenário com mais pessoas e para outros indivíduos um cenário com em torno de 60 pessoas, em torno de 6 pessoas. O estudo foi feito nos Estados Unidos e na China, né? E as pessoas tinham que escolher os números, né? As duas alternativas eram as mesmas. Tinha uma alternativa que era probabilística e outra que era determinística. Então, eram formulada, né? A alternativa determinística à medida que fosse tomada, levaria à sobrevivência de 1/3 dos pacientes. E no desfecho probabilista, 1/3 havia uma probabilidade de que 1/3 de que o grupo inteiro sobrevivesse, tá? E de 2/3 de que ninguém sobrevivesse. Então, ou 1/3 sobrevivia, tá? Ou todo mundo sobrevivia com uma probabilidade de 1/3, ou todo mundo morria com uma probabilidade de 2/3. Quer dizer, bem radical essa opção. E o que esse cara observou é muito interessante, né? É que, assim, quando o problema é formulado com um número grande de pessoas, da ordem das centenas ou da ordem das milhares, as pessoas tendem a escolher mais a opção determinista, ou seja, salvar as vidas. Elas priorizam salvar a vida de 1/3 das pessoas. Agora, à medida que vai reduzindo o tamanho do grupo, né, para algumas dezenas ou para algumas unidades de indivíduos, aumenta, né, a opção por escolhas probabilísticas, né? Eu achei esse estudo genial na época, quando eu li, porque ele tem uma implicação evolucionária muito grande, né? Aqui a gente está pensando em termos de Estado, de país, né, de nação, né? E aqui a gente está pensando em termos de kin, em termos de parentagem, né, de família estendida e família nuclear. Então, a ideia é assim, de que a gente prioriza a parentada e a família, e quando se trata, né, do bem-estar ou da sobrevivência
né, da, da família e da parentada direta, né, a gente tende a ter uma disposição maior para adotar, né, para correr riscos. Então, segundo, né, o artigo, a promoção da cooperação envolve, né, fazer punições aos pessoas que não cooperadores, recompensar os cooperadores, promover, né, pistas, né, induzir a saliência moral da cooperação através de nudging, né, e promover crenças de que as outras pessoas estão cooperando. Então, pode parar. Olá, internautas de todo o Brasil. Vamos então para a terceira e última parte da aula sobre as origens psicossociais da incerteza no pandemônio viral. Então, nessa última parte, eu vou comentar sobre a questão da comunicação científica, sobre estresse e coping, né, e sobre dar uma palhinha, né, do que eu vou discutir lá nesse evento do Brain Experience sobre as respostas cerebrais à incerteza, né, de como é que o cérebro lida com a incerteza. Né? Bom, em relação, né, à comunicação científica, a primeira questão que tem é as teorias da conspiração, né, que abundaram aí, né, de que os chineses, né, estariam querendo manipular o mundo, que esse vírus teria sido desenvolvido num laboratório, né? Essa possibilidade existe, né? As pessoas que estudam o assunto, várias pessoas comentaram, né, que esse coronavírus ele é um vírus que é usado para tentar desenvolver vacinas para AIDS, né? E as sequências desse mutante são muito semelhantes com outras sequências que estavam sendo usadas nesse contexto da AIDS. Então, é possível, de fato, né, que o vírus ninguém mais fala no morcego, né? Mas isso tudo, né, quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe, né? Esse meme aí, né? O coronavírus não pode durar porque ele foi feito na China e, na verdade, ele está durando muito mais do que a gente esperava. Né? E essa questão, né, das pessoas que aderem a essas teorias conspiratórias, né, elas são muito resistentes. Né? Elas têm essa estrutura, né, de um delírio, né, que é muito difícil de modificar e acaba tendo um efeito negativo, né, não promove. A outra questão é a questão das fake news. Né? Então, esse meme aí fala da questão de usar, né, o Facebook como fonte principal de informação. Eu faço isso, né? Estou muito satisfeito. Né? Existe fake news? Existe. Qualquer coisa que você olha no Facebook, qualquer foto, você tem que ficar pensando, mas será que isso não é Photoshop e tal, né? Por outro lado, eu vejo assim uma reação extremada, né, em relação a críticas que estão sendo feitas. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito séria, né, com medidas arbitrárias que estão sendo tomadas, né, pelo Supremo Tribunal Federal, prendendo as pessoas que não se conformam, né, ou que denunciam crises, né, leis no Congresso, que são verdadeiras formas, né, de censura e que até na própria ONU estão sendo denunciadas como tal. Né? E aí é muito interessante que você vê pessoas que dizem que não existe verdade, que tudo é relativo, né, que ficam criticando fake news, né, criando agências de checagem de fatos que são ideologicamente enviesadas, né? Uma confusão danada. Né?
Então, esse problema existe mesmo, né? E a questão, nem todo mundo tem o bom senso, nem todo mundo tem a disposição de pesquisar. Você vê uma notícia lá, você, em 2 minutinhos você pode verificar no Google se ela tem fundamento ou não tem fundamento, né? Uma técnica psicológica que tem sido utilizada para isso é bastante interessante, é chamada inoculação. A inoculação é o mesmo princípio da vacina, né? Você pega o veneno, né? Você pega o agente patológico atenuado numa dose menor e inocula o indivíduo para aumentar a imunidade dele contra isso. Como é que isso é feito? Então, eu tive pesquisando sobre isso, né? E lá na Holanda eles fizeram um joguinho muito interessante, né? Que se chama o joguinho, né? O Bad News, joguinho de fake news. Então, o objetivo do jogo, né, é fazer com que a pessoa desenvolva, com que a pessoa crie, que ela endorse, né, fake news que tenham credibilidade, que sejam críveis, né? Então, são apresentadas opções, né? A pessoa cria um perfil lá no jogo e ela tem que criar ela tem que julgar se o grau de credibilidade dessas fake news, mostrando isso aqui, sinalizando num ponteiro. E na medida que ela vai acertando, né, ela vai aprendendo, ela vai ganhando pontos, né, e vai conquistando adeptos. Então, a recompensa é sob a forma, assim, o objetivo do jogo é que a pessoa tenha o maior número possível de seguidores na rede virtual, né? E se a pessoa acerta, ela ganha seguidores, se a pessoa erra, né, ela perde seguidores, ela é recompensada e punida dessa maneira. No final do jogo, então, ela ganha um título, né, de mestre em fake news, e existem várias estratégias, né, que eles se utilizaram para espalhar essa falsa informação. O descrédito, a conspiração, trollagem, polarização, impersonação, né, falsidade ideológica e o apelo emocional. Então, considerando essas categorias, no final do jogo, a pessoa vira um super perito em fake news e ganha um distintivo conforme o domínio, né, que a pessoa conseguiu fazer. Então, essas, vamos dizer assim, de todas as coisas que eu vi agora, eu achei que a estratégia mais divertida, né, para ensinar as pessoas a lidar com esse problema da fake news, né, porque, na verdade, assim, você querer proibir as coisas, né, não vai funcionar, né? Quer dizer, a gente durante milhares de anos, né, pelo menos desde lá do tempo do Sócrates, a humanidade tem lutado pela liberdade de expressão e algumas das coisas piores que aconteceram na história foram justamente quando a liberdade de expressão foi reduzida. Então, eu acho que esse é o valor maior e você ter medidas para querer controlar a internet, na minha opinião, são absolutamente inaceitáveis, né? O que você pode fazer é promover atividades que habilite as pessoas a julgar o que é verossímil e o que não é verossímil. Mas, muito mais do que isso, não dá para fazer. No momento, né, de uma situação dessa, você pode ter jogos que têm um apelo muito grande, né, principalmente em relação aos jovens. Bom, a outra questão é a questão da persuasão, né? A persuasão, ela basicamente depende da credibilidade dos líderes, né? A hipocrisia é uma das coisas, desonestidade intelectual, né? Argumentos ad hominem, né? Ficar culpando as pessoas, atribuindo responsabilidade por coisas, isso aí desacredita totalmente a liderança e
impede, né, qualquer esforço no sentido de persuadir as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira, né? E aí é interessante a gente considerar, né, o conto do vigário, né? Só cai no conto do vigário quem é desonesto, né? O conto do vigário é um jogo, né, que ele tem essa estrutura, né, que é um esperto sendo enganado por outro esperto, né, que as pessoas não estão adotando, né, um discurso, né, transparente, autêntico, né, de legitimidade, né? E a gente percebe, né, políticos que querem agradar todo mundo, isso acaba assim, diz o provérbio, né, que a mentira tem pernas curtas, então você consegue enganar as pessoas por um certo período de tempo, mas lá pelas tantas a verdade acaba aparecendo. Às vezes é tristemente divertido, né, como a verdade aparece. E isso faz com que realmente as pessoas não acreditem, não se engajem em determinadas mudanças comportamentais que são necessárias. Tá? A questão do isolamento, do nível, né, familiar, pessoal, dos impactos que a coisa tem, né? Então, a gente já tinha comentado como o isolamento social, né, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, porque nós somos uma espécie social. Aí tem uma piada, né, que o Pekka Räsänen me contou lá sobre a Finlândia, né, que saiu uma lei lá dizendo que as pessoas deviam ficar a 2 metros de distância um do outro. Aí que os finlandeses respondiam, reagiam assim, mas por que tem que ficar tão perto assim um do outro, né? Então, que aparentemente lá na Finlândia as pessoas já têm essa tendência, né, de se afastarem umas das outras, e essa distância calculada a partir, né, de considerações de saúde era muito próxima para eles, né? Mas esse distanciamento social, né, implica um sofrimento grande, as pessoas isso varia muito, né, conforme o temperamento, mas tem gente que precisa sair, precisa se divertir, tem gente que gosta de atividades ao ar livre, né? E tem a questão do tédio também, né? Opa, atrapalhei aqui. Bom, tem uma série de consequências, né, sobre a vida familiar. Esse meme aí foi um dos primeiros que saiu ainda no mês de março, eu adorei, né? A mãe precisa trabalhar no home office com 3 moleques em casa, a possibilidade de que ela consiga fazer isso é meio reduzida, né? Então, no caso, essa mãe resolveu adotar uma atitude drástica. Alguém sabe me informar se a mãe dando aula para o filho em casa ela consegue o diploma de pedagogia ou fica só no Rivotril mesmo? Então leva a um desgaste, né, das relações familiares, né? Por outro lado, a mídia nem sempre ajuda, né? Durante esse tempo aí saiu uma reportagem horrorosa na Harvard Magazine de uma professora de direito lá, se pronunciando contra a homeschooling, e assim você vê que a coisa é desonesta na própria figura que ilustrava a reportagem, mostrando a coitadinha, né, que está sendo obrigada a fazer o homeschooling enquanto está todo mundo na rua brincando, indo na escola e assim por diante, né? Então, no momento em que, né, a homeschooling se tornou uma necessidade, uma inevitabilidade, tem, né, pessoas que se dão ao luxo, né, de ficar, né, jogando ruído nessa história, né? Depois tem também esse outro meme que é sobre a volta às aulas, né?
Primeiro dia todo mundo de máscara, segundo dia subiu a máscara do meu filho, terceiro dia meu filho disse que usou a máscara do amigo, quinto dia meu filho trocou sua máscara por figurinhas, sexto dia meu filho não comeu a merenda porque não conseguiu tirar a máscara, sétimo dia meu filho recortou a máscara para respirar melhor, oitavo dia levei o filho trocado para casa que achei parecido com o meu. Tá? Então, isso tudo são coisas novas que envolvem mudanças de comportamento que causam um estresse grande, né? Inclusive nas relações interpessoais, nas relações mais íntimas, né? Nas relações conjugais, a partir da perspectiva feminina, né? Então, é clássico essa piada, né, do marido em casa que incomoda a esposa, né? E também a perspectiva do marido, né, que é obrigado a ficar em casa e descobre, né, que a sua esposa é uma pessoa, né, que estava sendo ignorada por ele, muitas vezes causa conflito mesmo, né? Uma das coisas que eu procurei para preparar essa aula foi sobre tem umas notícias de jornal, né, de que teria aumentado no mês de março o número de denúncias, né, de violência doméstica contra a mulher até em torno de 18%, né, nesses registros, o que eu acho que é uma coisa compreensível, né, que isso tenha ocorrido, mas na verdade eu só achei um artigo científico sobre isso, e é um artigo muito fraquinho, né, é uma coisa mais ideológica, mais um comentário, né, do que propriamente uma análise mais aprofundada da questão ou uma descrição da realidade. Pelo menos no caso brasileiro, acho que a gente tem muito pouca informação, poucos dados ainda a respeito, mas acho que é uma possibilidade, é uma coisa com a qual a gente precisa se preocupar e que eu acho, assim, até acho estranho, né, que esse assunto não tenha sido, não esteja sendo mais discutido, porque eu acho que essa é uma questão importante. A outra questão é a questão do tédio, né? Então, as pessoas variam muito, né, de personalidade, né? E alguns, para mim, por exemplo, ficar em casa na pandemia fazendo home office é o meu sonho de vida. Eu não preciso sair para a rua, eu tenho tudo que eu preciso aqui em casa. Mas tem gente que agora ainda comprei um aparelho de elliptical, então até atividade física eu estou fazendo religiosamente todos os dias. Então eu não preciso ir para a rua. Mas tem gente que precisa ir para a rua, que gosta de fazer atividades ao ar livre, tem gente que precisa ir para o boteco, né? E tem gente que não consegue se manter ocupado em casa, que não tem uma atividade intelectual, ou que não consegue criar uma rotina. E eu tenho observado isso em relação aos estudantes, tá? Os alunos da UFMG, por exemplo, com quem a gente tem conversado, e meus próprios filhos, né, ficam completamente desorientados. Então, a situação que a UFMG nos deixou é muito parecida com a situação de greve, que você fica com a vida suspensa, né, bagunça toda a rotina da pessoa, então a pessoa não consegue entender o que ela vai fazer, se ela vai se formar, se ela não vai se formar, se ela precisa fazer trabalho, não precisa fazer trabalho. Exige, né, uma disciplina que você se organize, que você crie uma rotina significativa, que preencha o seu tempo com coisas que têm significado. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Então, estou dizendo que a terceira onda, a quarta onda da epidemia vai ser as consequências, né, do ponto de vista da saúde mental das pessoas, né? Esse coitado aí, né, acho que é o Chapolin Colorado, né? Diz que o tédio está tanto que ele até está recebendo ligação de São Paulo, né? Precisa se ocupar. Bom, um modelo que eu acho interessante para a gente analisar a reação das pessoas, né, é o modelo de estresse e coping proposto pelo Lazarus e Folkman já há vários anos, né? Então, coping
termo da psicologia, um termo técnico, né, que não tem muita possibilidade de traduzir, mas consiste em, vamos dizer assim, as estratégias que as pessoas usam, né, para manejar, para enfrentar situações, estratégias de enfrentamento. E o coping tem a característica assim de ser uma coisa voluntária, de ser uma coisa deliberada, que ela resulta de um juízo que a pessoa faz sobre a situação, e aí ela vai procurar como é que eu posso resolver o problema, o que eu posso fazer. Não é uma característica de personalidade, é uma característica situacional, e o Lazarus e Folkman propuseram dois tipos, né? Uma tipologia, o coping focado no problema, o coping focado na emoção, que eu prefiro a tradução coping instrumental versus coping paliativo, também pode ser chamado controle primário ou controle secundário, ou assimilação ou acomodação. Tá? Então, o coping focado no problema consiste em buscar informação, formular um plano, né, implementar esse plano, usar uma estratégia de solução de problemas para resolver a questão de maneira adaptativa. E o coping focado na emoção, ou o coping paliativo, é aquela situação assim, que você vai mudar a maneira como você se sente em relação ao problema. Você vai mudar os seus valores. Tá? Então, o coping focado no problema, ele funciona quando você consegue identificar, verbalizar a situação e atuar sobre a causa dos problemas. E o coping focado na emoção, ele é importante para aquelas situações nas quais o problema excede, né, os recursos que a pessoa tem para enfrentá-lo. Então, não existe um tipo de coping que seja mais adaptativo do que o outro, tudo depende da situação. Em algumas situações, você procurar resolver o problema é o melhor que você pode fazer, em outras situações que não tem remediado está. Né? Então, nesse modelo, né, do Folkman e da Lazarus, eles propuseram, né, um processo de avaliação, né, de juízo, né, de avaliação cognitiva, que é muito semelhante a esse processo do juízo na tomada de decisão, caracterizando, então, uma avaliação primária, né, qual o significado do evento, como ele vai afetar o meu bem-estar, e o evento, então, é classificado como irrelevante, deixa para lá, benigno, né? Então, é uma coisa boa, ou o evento estressante, ele pode ser um dano, uma ameaça, um desafio. E a avaliação secundária é o que eu posso fazer, o que isso vai me custar, quais são os melhores resultados. A pessoa tem recursos ecológicos de coping, recursos pessoais, e aí ela vai escolher uma estratégia, que pode ser essa estratégia instrumental de buscar informação, de procurar um tratamento, de consultar um médico, de ir para o hospital, de tomar remédio, ou paliativa, de deixar para lá, aceitar, tem que me conformar, isso aí não tem jeito mesmo, né? Não adianta eu ficar me revoltando contra essa situação. E aí ocorre uma avaliação se o estresse foi superado ou não, se eu estou me sentindo melhor, se não foi superado, volta, então o processo se repete. Tá? Eu acho esse modelo bem bacaninha, e aí eu estava estudando e descobri, esse artigo aqui foi feito no Japão, né, analisando a atitude dos meninos em relação à escola, né, o vestibular, exame escolar. Né? Então, se você aceita, né, a situação, aqui isso pode ser percebe como sendo uma oportunidade de crescimento e diminui a resposta de estresse. Bom, então, o que a gente pode dizer sobre coping na pandemia? Bom, você tem que usar os dois tipos de estratégia de maneira flexível, né? Então, você tem que fazer as coisas que são racionais, usar a máscara, fazer a quarentena, o isolamento social na medida do possível,
Mas também o corpo criar uma rotina de vida, né? Modificar, criar o novo normal, né? Evitar conflitos familiares, né? E o corpo enfocado na emoção, né? Quer dizer assim, nossa, quer dizer, o que você vai fazer? Aconteceu esse negócio, não adianta eu ficar revoltado, ficar brigando, só vai aumentar o sofrimento, né? Bom, então, por último, eu vou dar uma palhinha do que eu vou discutir, aproveitar então fazer propaganda desse evento, que é o Brain Experience, que vai estar sendo organizado, né, pela turma do Brain, me convidaram, e então vai começar com essa mesa redonda, e depois vai ter filmes, tudo vai ter como temática a pandemia, né, e aspectos psicológicos e neuropsicológicos envolvidos com a pandemia. Bom, eu ainda não terminei essa apresentação, então isso aqui é só uma palhinha, né? Eu vou usar um modelo, né, que é o chamado modelo triádico do comportamento motivado, que foi desenvolvido por uma psiquiatra americana chamada Monique Ernst, já há mais de 20 anos, né? E que esse modelo ele é super interessante porque ele mapeia muito bem no modelo triádico do temperamento, né? Do componente emocional da personalidade, né? Então, a gente tem um componente de aproximação em relação ao ambiente, né? Extroversão, né? Isso tem vários nomes na psicologia, um componente de evitação, que seria de neuroticismo, e um componente de controle, né? De autorregulação. Então, todos os estudos psicométricos, né, sobre o temperamento que eu conheço têm esse modelo trifatorial como base. E ela mapeia, então, esse modelo numa rede, né, composta pelo núcleos acúmbeos, o estriado ventral em relação à aproximação, o amígdala, que é um filtro emocional com valência negativa em relação à evitação, e o córtex pré-frontal, principalmente o córtex pré-frontal ventromedial, mas também o giro do cíngulo como estruturas regulatórias, né? No adulto, né, então haveria um equilíbrio, né, entre a aproximação e a adaptação e a evitação, que seria, vamos dizer assim, normal, né, de você utilizar oportunidades que surgem na vida e evitar riscos desnecessários, né? Na adolescência, dependendo do contexto em que o adolescente vive, né, ele poderia ter um comportamento, ter um predomínio, né, dos comportamentos de aproximação, de busca de risco, de disponibilidade para correr risco, ou então isso aqui seria um contexto externalizante, um contexto internalizante, né, os comportamentos de evitação, os transtornos internalizantes e assim por diante. Tá? Então, em cima desse modelo da Monique Ernst, eu fiz um modelinho fantasioso, né, de como é que é qual é a arquitetura neural do comportamento motivado, né? Então, a amígdala funciona como sendo um detector de fumaça, né? Quer dizer, em situações de possível ameaça, a amígdala sinaliza, né, que aquilo ali pode representar um potencial dano ao organismo, né? Então, isso aqui seria a evitação. A aproximação tem dois componentes, né, no estriado ventral. Um que é a máquina desejante, né, que é o componente dopaminérgico, né, que vem da área ventral do tegmento, né? E o outro que é um componente de fruição, que eu chamei de organotron, né, que é o componente, vamos dizer assim, gozoso, né, de fruição
pelo gozo, né, da recompensa. O córtex pré-frontal ventromedial funciona como um superego que sinaliza para o organismo as consequências, né, que determinada decisão vai ter. Tá? E o giro do símbolo anterior, que é uma espécie de operador de radar, né, que fica monitorizando a própria atividade mental e o ambiente, tentando, né, identificar situações nas quais alguma coisa precisa ser feita. E a ínsula anterior é uma estrutura que está envolvida com o que os americanos chamam de gut feeling, né? São sensações viscerais, não conscientes, que sinalizam, né, a função de utilidade, o valor subjetivo, como é que a pessoa vai se sentir quando ela tomar essa ou aquela decisão. Então, a ínsula anterior é uma espécie, né, de instância que faz com que o intestino converse com o cérebro. Então, isso basicamente esse é o arcabouço. Tá? E aí, para lidar, né, com essa questão de como o cérebro lida com a certeza, eu vou pegar uma tipologia dessa autora aí, Morris, um artigo bem recente. Tá? Então, o cérebro é uma máquina antecipatória, né? E a gente só está vivo porque o cérebro é uma máquina antecipatória. Mas existem limites, né, o que o cérebro consegue fazer, né? Então, isso depende dessas questões, né, da capacidade indutiva, né, de prever o futuro em função da frequência de ocorrência dos eventos no passado. O que é uma empreitada bastante arriscada, que na maioria das vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. Isso é modelado do ponto de vista matemático, né, sob a forma do teorema de Bayes. Que calcula, né, a probabilidade de ocorrência futura dos eventos em função da sua ocorrência no passado. Então, esses autores aí, eles fizeram uma meta-análise dos estudos, de todos os estudos de neuroimagem funcional lidando com a questão da incerteza. Propuseram uma tipologia, né, de três tipos principais de situações nas quais a incerteza precisa ser processada pelo cérebro. Então, a primeira é uma situação de ameaça, né, e incerteza quanto à recompensa. A segunda é uma situação que é relacionada à incerteza com a tomada de decisão, quer dizer, quando você precisa tomar uma decisão. Então, aqui nessa situação não precisa ser tomada decisão nenhuma, simplesmente uma avaliação, um juízo que o indivíduo faz, ou a maneira como ele percebe. Aqui uma decisão precisa ser feita, precisa ser tomada, mas as consequências não são previsíveis exatamente, não existem todas as situações que são todas as informações necessárias. E a outra a incerteza relacionada à aprendizagem associativa, né? Quer dizer, quando que o comportamento é reforçado, não é reforçado e assim por diante. Aí eu vou pegar esses três modelos, né? Desculpa, falhou. Vamos adiante. Nessa revisão, né, que esses Morris e colaboradores fizeram, eles descobriram três estruturas, né? Existem outras, né? Mas em relação à ameaça, né, a amígdala, o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior são importantes. A amígdala, então, funciona como uma espécie de detector de fumaça. O giro do símbolo anterior é um operador de radar que fica detectando essas ameaças, e a ínsula anterior implementa essa sensação subjetiva, né, do que a pessoa vai sentir, qual é o significado pessoal que aquilo ali tem.
E aí eu descobri, eu ainda estou estudando, esse modelo antecipatório da ansiedade, que né, é uma teoria de como essas coisas podem funcionar. E a ideia, então, de que a ansiedade é uma angústia, né, em relação ao futuro, assim como a depressão é uma angústia em relação ao passado, né, que é a resposta do indivíduo à incerteza quanto aos desfechos envolvendo essas estruturas. Tá? A incerteza, né, no processo de tomada de decisão é relacionada com a rede, né, envolvendo a ínsula anterior, a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial. Então, esse é um desenho, né, tirado lá do Damásio, né, que a gente tem a inervação dopaminérgica que se origina da área ventral do tegmento, a amígdala, né, que é o detector de fumaça, o núcleus accumbens, né, que é o relacionados com os comportamentos apetitivos, o córtex pré-frontal ventromedial relacionado à previsão das consequências, córtex pré-frontal dorsolateral relacionado aos processos de planejamento, de memória de trabalho, de estratégia de solução de problemas, o cíngulo anterior relacionado à monitorização e a ínsula relacionado com os aspectos subjetivos, né, esse gut feeling. Bom, e por último, a incerteza nas situações, né, de aprendizagem associativa, principalmente a área ventral do tegmento e o núcleus accumbens. Né? O estudo mais clássico disso é de um pesquisador suíço chamado Wolfram Schultz, que na década de 90 ele descobriu uma coisa muito interessante. Né? Ele começou a monitorizar, registrar eletrofisiologicamente neurônios dopaminérgicos, né, na área ventral do tegmento, neurônios que se projetam para várias áreas cerebrais, principalmente as regiões mais anteriores, mais núcleos accumbens. E o que ele observou é que quando acontecia uma recompensa que não era prevista pelo organismo, aumentava a descarga desses neurônios. Então, esses neurônios dopaminérgicos, parece que eles funcionam como uma espécie de sinal de saliência para o organismo. Assim, opa, você se comportou dessa maneira e foi recompensado, então, presta atenção. Isso aí é uma coisa que leva à recompensa. Quando existe o pareamento, né, entre o comportamento e a recompensa várias vezes, então o indivíduo começa a prever que o comportamento vai ser recompensado, então não ocorre esse aumento da descarga. Tá? E, por outro lado, quando o indivíduo está prevendo que vai ocorrer a recompensa, mas a recompensa não ocorre, esses neurônios dopaminérgicos diminuem radicalmente o seu nível de descarga. Então, esse é outro mecanismo pelo qual o cérebro controla a incerteza, né? A inervação dopaminérgica servindo como um sinal de saliência que indica para o organismo que determinados comportamentos estão sendo reforçados. Então, isso basicamente, em cima disso aí que eu vou montar minha apresentação lá para o Brain XP. Tá? Então, esse é o artigo que eu comentei com vocês, tá? Que eu achei muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Foi publicado nessa revista Nature Human Behavior e juntou essa turma toda aqui, é um exemplo, né, de um esforço cooperativo muito grande desses pesquisadores oferecerem, né, alguma coisa de útil para nós. Eu espero que tenha servido para vocês. Eu queria também agradecer a atenção, né, o prestígio que vocês deram a esse nosso curso de construção do número pela criança durante a pandemia. Acho que foi uma contribuição que nós fizemos para criar um novo normal, né, desenvolver estratégias de continuar tocando a nossa vida, produzindo, aprendendo. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado.